Pessoal, um outro problema que eu vejo que é comum quando as pessoas colocam uma injeção eletrônica programável num carro original e que esse carro tem alguns sensores e atuadores, é as pessoas deixarem realmente alguns sensores e atuadores desligados. Ah, porque não precisa usar tal atuador ou isso ou aquilo. Gente, quanto mais componentes você tiver atuando, dependendo da situação, é melhor. Por exemplo, esse carro aqui, um Fiat Brava, ele traz originalmente a polia do comando de admissão variável, aonde de baixa rotação se adianta o comando de válvula para você ganhar torque e de alta se atrasa o comando de admissão, tá? Para manter sempre o torque e a potência mais para os altos RPMs. Então você vai ter um motor realmente com um promédio muito bom. Lembrando, o que é o promédio do motor? É você ter uma amplitude de faixa de torque e potência maior possível. E como vocês vão observar aqui, ó, comando variável tá aqui com o mapa dele 1. Quando eu acelero ele, que ele sai o TPS de 0 e sobe a partir de 1000 RPMs aqui, ó, então ele vai ser interpolado, ele já começa a pulsar a minha válvula solenoide do meu comando variável e já começa a abrir. Então, dos 1050, 1100 RPMs até os 4200, eu tenho a minha polia do comando ativada, adiantando o comando, tá? Depois disso ele volta para a posição original, aonde ele vai conseguir manter o torque de alta. Isso aqui foi acertado em dinamômetro, tá? E qual foi o ganho que a gente teve utilizando o comando variável? Nesse caso aqui, tivemos um ganho de 30% de torque dentro dessa faixa de RPM. Aos 2000 RPMs ganhou-se exatos 30%. Depois se ganha um pouquinho menos, um pouquinho abaixo disso um pouquinho menos, acima disso aí um pouquinho menos, mas exatamente aos 2000 RPMs onde teve o maior ganho, 30% de torque. E isso para quem utiliza carro no dia a dia, na cidade, é muito importante para se manter a economia e o bom uso do carro, né? Carro com bastante torque e com economia de combustível. É aonde eu digo para vocês, se você quer se tornar realmente um especialista, falar que é reconhecido como um grande tanner, um grande acertador de injeção eletrônica programável, esse tipo de situação que vocês estão vendo aqui na tela é muito importante. Para quê? Para que você consiga ter realmente o seu carro muito bem acertado. Pois vejam bem, aos 2000 RPM, se eu estou com o meu comando de válvulas variável desativado, eu tenho 10 kg de torque, tá? Atualizando, andando nessa faixa, eu tô com meus 10 kg de torque, perfeito? Se eu tô com ele desativado, quando eu ativo ele, eu ganho 30%. Ah, Eduardo, mas 30% em cima de 10 quilos é muito pouco. Não é. Imagine você andando com esse teu carro e você ganhar aí 30% em cima desses 10 quilos. Realmente é um ganho muito grande. Se não fosse assim, não teríamos hoje carros com duplo comando variável. Ah, Eduardo, eu posso atuar tanto no comando de escape quanto no comando de admissão? Sim, você só não pode como deve, se você tiver no carro que você está atuando. E a maioria dos carros modernos tem esse duplo VVTi que fala, né? O duplo comando de válvula variável. E existem alguns outros motores que são ainda melhores, que fora o adianto e o atraso do comando, você tem um segundo lobo de comando com maior graduação, que é o caso da linha, né? Um deles que é o bem conhecido, que é o Honda SI, e você pode estar ativando isso aí tudo com a injeção eletrônica programável. É muito importante que você tenha esses controles, onde você tem um carro muito bem acertado, um carro utilizando toda a eletrônica embarcada que traz de fábrica para você atuar nesse carro, seja ele turbo ou aspirado, não importa. Então realmente é muito importante que você use. Você pode olhar aqui, ó, eu estou utilizando, ele trabalha com sinal PWM, eu fiz, então ele começa aqui, ó. Quando ele sai, porque ele está aqui, ó, se vocês estão olhando aqui na tela, tá? Acima de 10% de TPS e acima de 1500 ele já está com 100%. Mas se eu entro aqui, ó, com 5, porque ele vai interpolar, com 5% de TPS em 1000 RPMs, ele já começa a adiantar, porque é um sinal PWM, ele já começa a trabalhar. Então, quando ele chega exatamente a 10% e acima de 1500, já está todo adiantado. Então, mas ele começa com 1000 RPMs e 5% de TPS, ele já começa a mandar o sinal de PWM e abrir o meu comando variável, já começa a adiantar.
eu ganho esse torque de baixa. E lá em cima, acima dos 4.001 RPMs, tá? E saindo fora, tanto não importa se está com 5% TPS ou 100% TPS acelerado, ele começa a fechar, já começa a atrasar o meu comando de novo, né? O comando de válvula de admissão, aqui só trabalha no de admissão, para manter a faixa de torque. Quando você desativa isso aqui, você coloca, sobrepõe os dois gráficos de dinamômetro, você vê o quanto você ganha de torque de baixa e que você consegue manter essa amplitude do torque até os RPMs mais altos. Ok, pessoal? Então realmente você consegue solucionar vários problemas, por exemplo, falta de torque em baixos RPMs, utilizando as funções que uma injeção eletrônica programável traz para você. Fique antenado aí. A gente vai estar lançando mais vídeos nos próximos dias. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Deixo para vocês aquele meu forte abraço.